estudo das moedas, dos padrões monetários que o Brasil já teve, né? Desde o réis até a chegada do real, né? Quer dizer, o cruzeiro real, e nós tomávamos conta de todos esses padrões monetários antes do real, e o resto do banco tomava conta do real, né? E nisso a gente teve a oportunidade de criar o livro O Dinheiro Brasileiro desde a criação do Banco Central, né? Porque a literatura numismática brasileira ela se restringia e ainda continua se restringindo a 3 grandes nomes estrangeiros que estudaram o nosso dinheiro. O Kurt Prober, né, que foi um alemão sensacional, que deu um avanço muito grande na numismática brasileira, né? E o Caffarelli, que é um italiano, também naturalizado, não sei se ele naturalizou brasileiro, também não sei se o Kurt Prober também naturalizou-se brasileiro. Então, nós tivemos o Kurt Prober, um alemão, que estudou a nossa numismática, nosso meio circulante, de uma forma assim perfeitíssima. O Caffarelli, que com aquele livro dele estudou a nossa numismática perfeitíssima também, e com característica profissional e com grande fidedignidade, tanto o Kurt Prober como o Caffarelli, e finalizando com o Julius Meili, que praticamente é o nosso pai da numismática, porque ele organizou naqueles 4 livros da obra dele, né, todo o meio circulante brasileiro, no volume 1, que é as moedas da colônia, no volume 2, que é as moedas do Império, e o volume 3, que é o papel fiduciário. E ainda deu de graça um outro livro, que era das medalhas, né, medalhas e condecorações. Então, a obra do Julius Meili, nós conseguimos resgatar lá no Museu de Valores, porque ela estava, como dizer, ela estava solta, e ninguém ouvia falar. E o Banco Central, e nós, por exemplo, numismatas, nós tínhamos alguns livros de alguns colecionadores, né? O Vinícius, a própria Sociedade Numismática Brasileira, né? Aqui, quando ela foi fundada, tinha estudiosos da numismática ali, dentre elas, aquele que foi governador de São Paulo no começo, né? O Álvaro, né? Esqueci o nome dele agora. Tá? Mas teve um lapso, né, muito grande de obras no porte do Julius Meili, que ele criou aquela obra dele nos 3 volumes, cada volume tem mais de 400 páginas e imagens de todo aquele meio circulante brasileiro até começo do século XX, né? Então, de lá para cá, a nossa numismática ficou restrito a alguns trabalhos maravilhosos do Vinícius, de vários outros aí, que se eu for falar todos, eu vou omitir alguns, mas porque eles passaram a ser colecionadores e comerciantes. Então, a nossa numismática, ela, depois do Julius Meili, ela ficou representada por catálogos, né? Catálogos e alguns outros trabalhos, né? Para não falar lá da Condessa, tem outros aí que você for ligar também, né? Mas ela cresceu através de catálogos, né? A nossa numismática, até hoje. E o Banco Central, como sendo o guardião da moeda, e não tinha nada sobre o meio circulante brasileiro. E quando nós fomos para lá em 98, nós começamos a fazer um levantamento do que a gente poderia condensar do meio circulante brasileiro a partir da criação do Banco Central, que tem o monopólio da emissão, o monopólio da fabricação e de tudo relacionado ao meio circulante. E conseguimos fazer aquele livro
o dinheiro brasileiro desde a criação do Banco Central, pegando toda a parte de emissão e descrevendo todos os lançamentos, todas as cédulas e moedas, a partir de 1964, que foi a criação do Banco Central, até 1999, quando nós lançamos o livro, né, que é o dinheiro brasileiro desde a criação do Banco Central, nos moldes da obra do Julius Meili, tá? Que tinha toda a parte legal, toda a parte iconográfica. Nós fizemos tudo isso e lançamos em 99. Né? O presidente do Banco Central era o Arminio Fraga. Nós lançamos em parceria com Edições Técnicas do Senado Federal, que, na época, quem era o diretor era o Sarney, o senador Sarney, na época, que gostou da nossa ideia do Banco Central de criar esse livro. Então, aí fizemos esse trabalho no Banco Central, no começo, quando eu fui para lá em 98, no Museu de Valores, saí da área financeira, das instituições financeiras, e fui para a área do Museu de Valores, relacionando com a história do meio circulante de dinheiro brasileiro. É esse bichão aqui, Amaury? Não, esse aí, deixa eu ver. Olha, tem um aqui, ó, do Museu de Valores. Esse aí é o Museu de Valores do Banco Central do Brasil, feito pelo Banco Safra. Né? Oh, que beleza, esse aí foi feito, ele é iconográfico e fazendo toda a parte do Museu de Valores. Ele transformou o acervo do Museu de Valores exposto em livro. Né? O nosso livro é aquele outro. Você não tem ele? Eu acredito que eu tenho, mas não está aqui na biblioteca do escritório. É um de capa verde e branca, que tem lá o dinheiro brasileiro desde a criação do Banco Central. Ele é grosso, igual esse aí também. Não, está na minha biblioteca particular. Aqui no escritório eu não tenho ele. Então, esse livro foi uma edição oficial, porque até então não... Desde 1906, quando foi a última edição do Meio Circulante Brasileiro pelo Julius Meili, por isso que ele é considerado o pai da numismática brasileira. Então, nós tivemos 3 grandes numismatas estrangeiros que, basicamente, fizeram a nossa numismática. O Julius Meili, que é um suíço, o Kurt Prober, que é um alemão, e o Caffarelli, que é um italiano, e, para citar também, um outro francês, que é o Jean Costilles, que fez aquele livro O que é Numismática, e que muita gente... Então, nós temos 4 estrangeiros da nossa numismática que eu considero que foi um marco para a gente desenvolver a nossa numismática a partir de então. E, nesse sentido, a gente criou no Banco Central, quando nós começamos a trabalhar no museu, né, coordenamos a edição desse livro. Né, o Dinheiro Brasileiro desde a criação do Banco Central, porque não tinha nada, apenas catálogos. E foram quantos? Claro, algumas obras muito boas que também se perderam. E a obra do Julius Meili, que também estava perdida, e nós conseguimos resgatar, conseguimos traduzir o 3º volume sobre o papel fiduciário. O Julius Meili já tinha feito em português, que nós fizemos a edição facsimilar e lançamos em 2006, lá na Bienal do Livro, lá em São Paulo. E as 2 obras dele sobre as moedas, a moeda da colônia e a moeda do Brasil independente, ele tinha feito em alemão, mas, trabalhando no Museu de Valores e presidente da Associação dos Amigos do Museu de Valores, conseguimos que o seu Alfredo Galas, que é um alemão, numismata, a Fernanda, que é uma engenheira e é poliglota, conseguiu traduzir os 2 volumes e que estamos tentando editar, né, agora.